Jorginho chegou. Gerson indo para a Rússia. Meia do Flamengo sendo negociado com o time de Portugal. Fala, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, saudações rubro-negras. Vagflá na área. Pessoal, antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir para você já se inscrever no canal, para você não esquecer. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e já aciona o sininho da notificação para você receber todas as vezes a informação quando tiver vídeo novo no canal. Beleza? A ideia do nosso canal, como eu disse ontem, é trazer um resumo das informações do Flamengo de maneira mais verídica para que você possa, no final do dia, você teve um dia de trabalho corrido, no final do dia você acessa o Vagflá, acessa o canal do Vagflá e você vai ter todas as informações aí de como foi o dia do Mengão. Beleza? E já vamos começar com notícia boa, hein, pessoal? Jorginho desembarcou hoje no aeroporto do Galeão, às 5h35 da manhã. Galera, Jorginho chegou, o nosso mais novo camisa 21, chega para poder realmente aumentar a qualidade do meio-campo do Flamengo, porque vamos ser sinceros, eu estava fazendo uma análise hoje, com a chegada do Jorginho, a gente tem para jogar no meio-campo jogadores como Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Eric Pulgar e agora o Jorginho. Olha, eu não queria estar no lugar dos treinadores dos times adversários e também não queria estar no lugar dos nossos antes aí, que já devem com certeza estarem se roendo de raiva e querendo realmente pular o muro. Venham, pulem o muro. Venham, porque aqui na Nação Rubro-Negra vocês serão muito bem abraçados. Vem sentir o prazer que somente nós rubro-negros sentimos diariamente. Então, galera, o Jorginho chegou e ele já vai se juntar ao elenco aí, provavelmente a partir de amanhã, para já iniciar os treinamentos aí com o Flamengo, né, junto ao elenco do Flamengo, visando o Mundial de Clubes. Excelente reforço, hein, galera? E o que você achou da chegada do Jorginho ao Flamengo? Comenta aqui, pessoal. Coloca aqui no comentário do vídeo o que você está achando da chegada do Jorginho aí no Flamengo. Galera, falar sobre o Carrascal, muitas pessoas perguntando, olha, como é que está a negociação do Carrascal? Várias pessoas falando várias coisas. Olha, realmente, pessoal, pelo que eu vi, pelo que eu pude apurar, a negociação ela está em estágio avançado. Porém, pelo que foi trazido pelo nosso colega, o Mengão Melhor, canal Mengão Melhor, parece que o vazamento dessas informações aí lá na Rússia não agradou muito bem os dirigentes do clube russo, né, do Dinamo de Moscou. Então isso acabou atrapalhando um pouquinho aí as negociações. A expectativa da torcida, e a minha também, é que o Carrascal chegue já para se juntar ao elenco que está se preparando para o Mundial e já dispute o Mundial aí com a camisa do Mengão. Porém, há uma possibilidade disso não acontecer. A negociação com ele é dada como avançada, mas a possibilidade dele chegar após o período de inscrições permitido para jogar o Mundial é grande. Então pode ser que ele não chegue para disputar o Super Mundial, mas que ele venha para o Flamengo para dar sequência aí em relação aos outros campeonatos. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E, pessoal, sejamos sinceros, importante é o Carrascal vir para o Flamengo. É um jogador muito bom. Inclusive, o Berrio, vocês lembram do Berrio? Elogiou muito o jogador para o Flamengo. Então, assim, é um jogador que realmente tem um diferencial. Como eu disse ontem, eu já acompanhei alguns jogos desse atleta e ele é um jogador realmente diferenciado e um jogador que pode somar muito com o Flamengo. Se vier a tempo de disputar o Super Mundial, ótimo, mas se não vier, ele com certeza vai somar bastante no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, galera, torçamos para que realmente dê certo essa negociação. E você, torcedor rubro-negro, o que acha? Tá feliz com essa possibilidade do Carrascal chegar no Mengão? Comenta aqui, pessoal. Comenta aqui que eu quero ver como que está a opinião de vocês em relação a isso. Arrascaeta foi criticado no Uruguai. Pessoal, não sei se vocês conseguiram acompanhar aí já alguma coisa sobre isso, mas por incrível que pareça, após uma atuação muito ruim da seleção do Uruguai ontem, perdendo para a seleção do Paraguai por 2-0, as redes sociais bombaram com críticas à seleção e principalmente com foco em alguns jogadores, como por exemplo o Arrascaeta. Existem torcedores dizendo nas redes sociais que o Arrascaeta não deveria mais ser convocado, porque não tem nível de seleção para jogar. A gente sabe, né, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra, que nós torcedores somos muito coração. Então, nada melhor do que no próximo jogo o Arrascaeta jogar, desequilibrar, dar assistência, fazer gol, e os uruguaios com certeza vão mudar de opinião, né? A questão é que o nosso Arrasca, ele é um craque, é um excelente jogador, mas ninguém joga sozinho.
Ontem eu não pude ver o jogo contra o Uruguai, mas alguns comentários que eu procurei aí sobre a partida foi que realmente o time do Uruguai inteiro teve uma atuação muito ruim. Mas a gente sabe que o torcedor, geralmente, como é muito coração, sempre vai querer conseguir um alvo ou outro, né? Mas vamos torcer aí para que essas críticas não atrapalhem o desempenho do Arrasca, que vem sendo um dos nossos melhores jogadores, se não o melhor, e vem sendo um jogador super decisivo aí para a gente na sequência da competição, principalmente das competições, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Pessoal, falando em péssima atuação, vocês assistiram o jogo da Seleção Brasileira ontem? Olha, eu comecei a assistir o jogo com uma motivação enorme, achando que já ia ter alguma diferença, que já ia ter algum pitaco ali, alguma coisinha ali do Ancelotti, mas acabou o jogo e eu realmente saí decepcionado desse jogo aí da Seleção Brasileira. Claro que ninguém aqui está dizendo que não vai dar certo, pelo contrário, ninguém aqui está dizendo que o Flamengo, a Seleção Brasileira, eu falo Flamengo porque, como eu disse ontem, né, 5 jogadores do Flamengo, metade do time titular, e realmente a Seleção Brasileira ela não vai dar certo de forma alguma. Eu entendo que é o início do trabalho do Ancelotti, eu entendo que ele vai ter muito tempo ainda para poder colocar as ideias dele de jogo em prática. E outra, né? Essa convocação que nós tivemos aqui foi uma convocação que não teve diretamente uma participação do Ancelotti. Ele tinha acabado de chegar, então muito provavelmente alguém da comissão técnica foi responsável ali, ou alguém, né? Alguém, né, modo de falar, por essa convocação aí. Então, eu vejo que, por exemplo, tem alguns jogadores que deveriam ter sido convocados e não foram. Por exemplo, Rodrigo Muniz, lembram dele? Centroavante do Flamengo? Está fazendo um gol atrás do outro, jogando muito lá na Premier League. Então é um jogador que, na minha opinião, hoje já teria possibilidade de estar convocado pela Seleção Brasileira. Até porque, se a gente for parar para pensar, a gente carece na Seleção Brasileira de um centroavante. Enquanto o Pedro não recupera todo aquele seu bom futebol, a gente precisa de um outro centroavante ali. Não dizendo que o Richarlison não é bom, pelo contrário, é um excelente jogador, mas precisa de um jogador com umas características mais centroavante realmente ali, como o Pedro tem. Então hoje eu vejo que o Rodrigo Muniz é uma pessoa que está despontando e pedindo passagem realmente aí na seleção brasileira, né? Então ontem realmente o jogo não foi muito bom, mas pode ser que a gente, enfim, e melhore aí mais para frente. Eu creio e torço para isso também. Como eu disse ontem, reforço hoje, acho que é muito importante eu e vários outros torcedores recuperarem o prazer de assistir a seleção brasileira. Galera, outra informação que veiculou hoje aí em relação ao Roger Guedes no radar do Mengão. Então, no passado, o jogador esteve no radar do Mengão, não sei se vocês lembram disso. Porém, os altos valores da negociação, em torno de 20 milhões de euros, era a pedida do time árabe na ocasião, acabaram fazendo com que o Mengão, né, a diretoria do Flamengo, desistisse da negociação. Porém, o Roger Guedes ele deu uma entrevista, e aí eu até vou para o GE, né, e eu vou abrir aspas aqui para ele já, dizendo que no passado realmente o Flamengo procurou por ele, e tal, e que tem alguns times aí, né, procurando por ele ainda, enfim. Vou abrir aspas aqui para o Roger Guedes, depois a gente faz um comentário sobre isso. Ele disse o seguinte para o GE: sobre mim, as mentiras não são mais polêmicas, né? Dos clubes sempre foi verdade. Todas as que saíram desde que eu estou no Catar sempre me procuraram, perdão. O próprio Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, agora com o Cuca, o Cruzeiro, por eu ter trabalhado com o Leonardo Jardim também. Então sempre procuram. O Corinthians sempre tentou esse meu retorno. Sempre estão chegando e fico muito feliz. É fruto do meu trabalho lá fora. Ainda estão me olhando. Então o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que ele ainda tem clubes da Europa que estão olhando por ele também. E que o desejo dele hoje, entre futebol europeu e futebol brasileiro, seria o europeu. Né? É um jogador que tem um desempenho bom também, mas sendo sincero, pessoal, eu não sei se o Roger Guedes teria o perfil do Flamengo, não. Não sei vocês, tá? Mas eu gostaria de ouvir. Gostaria de pedir para vocês deixarem um comentário aqui no vídeo dizendo: você acha que o Roger Guedes tem a cara do Flamengo? Eu gostaria de ouvir você para saber se vocês pensam que nem eu ou se vocês pensam de alguma forma diferente. Deixa aqui um comentário, pessoal, no vídeo, por favor. Bom, galera, Rafinha, lembra do Rafinha, lateral do Flamengo? Um excelente lateral, inclusive. Rafinha será o novo comentarista da Globo, pelo menos no período de transmissão do Super Mundial de Clubes. E ele foi escolhido para ser o representante do Flamengo entre os comentaristas lá do Mundial de Clubes. Legal, né?
Gosto muito do Rafinha, é um excelente jogador, uma pessoa também de muito boa índole, e eu tenho certeza que vai somar bastante. Claro que tinha algumas outras pessoas que também poderiam somar, mas eu entendo que a escolha do Rafinha é uma boa escolha. E você, torcedor rubro-negro, torcedor rubro-negro, o que acha? Comenta aqui embaixo também sobre essa escolha da Globo aí para o Rafinha representar o Mengão aí nos comentários durante as transmissões no Super Mundial de Clubes. Falando em Mundial de Clubes, o Flamengo segue a preparação, o elenco se reapresentou após os 3 dias de folga ontem, às 15h30 no Ninho do Urubu. Estão dando sequência às tratativas, né, e aos treinamentos aí para o Super Mundial de Clubes. Provavelmente o Jorginho se junte ao elenco amanhã, não foi confirmado ainda, né, então pode ser que ele já se junte ao elenco amanhã. No primeiro momento, talvez faça um trabalho mais de preparação, alguns exames ainda em relação a algumas verificações, né, melhor dizendo, em relação à parte física, e depois provavelmente vá a campo para já começar aí a se habituar e se adaptar ao estilo de jogo do Mengão. Então o Mengão está aí treinando a todo vapor. Hoje os jogadores já estão novamente no CT, fazendo treinamento com foco no Mundial. Galera, falar agora do Carlinhos. Ontem eu comentei com vocês aqui no canal que o Carlinhos, né, o staff do jogador e o Vitória estariam interessados em devolver, em rescindir o contrato de empréstimo do Carlinhos. Hoje ele está lá no Vitória, não marca gols desde o final do mês de abril, então existe um interesse tanto do Vitória quanto do staff que o jogador retorne ao Flamengo. E nesse retorno ao Flamengo, eu tinha até perguntado para vocês ontem o que vocês achariam disso, mas já surgiu uma informação de que o possível destino do Carlinhos pode ser o Remo, time que atualmente o Marcos Braz é o vice-presidente de futebol. Então o Flamengo já se posicionou a respeito disso, comentou que não se opõe à negociação, porém que vai prevalecer a vontade do jogador. Então o Flamengo vai entender com o jogador se é interessante para ele ir para o Remo ou não. Se o jogador tiver interesse, o Flamengo não vai se opor. Lembrando que foi o Marcos Braz, na época que estava no Flamengo, vocês vão lembrar que contratou o jogador. Então é um dirigente que já gosta do estilo do jogador, que tem algum apreço, né, pelo jogador. Então acho que vai ser muito bom para o Carlinhos aí, essa ida lá para o Remo, porque ele estará amparado pelo dirigente, né, pelo Marcos Braz, que é o atual vice-presidente de futebol lá. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aí, e eu desejo realmente que tenha um desfecho feliz, tanto para o Flamengo quanto para o Carlinhos. Galera, reforçando, Gonzalo Plata, jogador ontem, pediu para ser desconvocado, e ele é aguardado hoje no Rio de Janeiro. Ele está com um retorno marcado para o Rio de Janeiro hoje, e ele é aguardado também entre hoje e amanhã no Ninho do Urubu, para que possa ser avaliado e o Flamengo verifique como que fará, né, para dar sequência aí à preparação do jogador também para o Super Mundial de Clube. Como eu disse ontem, eu vou reforçar hoje, é um ótimo reforço para o Flamengo, é um jogador extremamente decisivo, já mostrou isso em outras ocasiões, que é um jogador que realmente chama a responsabilidade, então é muito importante que ele esteja recuperado para somar também com o time do Mengão lá no Super Mundial de Clubes. Galera, queria saber de vocês. Vocês acham que o Gonzalo Plata está fazendo falta para o time? Deixa aqui no comentário. Para mim, está fazendo sim. Por mais que o Flamengo esteja jogando bem, o Flamengo esteja goleando, o Gonzalo Plata é um jogador, como eu disse, que ele é decisivo e ele faz diferença. Então, deixa seu comentário aqui, se o Gonzalo Plata está fazendo falta nesse momento aí de lesão para o Mengão. Pessoal, tem jogador meia, jogador de meio campo de saída do Flamengo. Segundo informado pelo canal Flazoeiro, o jogador Ryan Lucas estaria de saída, ou melhor, pessoal, corrigindo, segundo informado pelo jornalista Vene Casagrande, retificando aqui. Segundo informado pelo jornalista Vene Casagrande, o jogador Ryan Lucas pode estar de saída para o Sporting de Portugal. É isso mesmo. O Sporting de Portugal está interessado no jogador Ryan Lucas. É uma pena, entre aspas, porque é um jogador muito bom. Mas hoje eu não vejo ele com espaço no elenco do Flamengo. A gente falou no início do vídeo que o meio-campo do Flamengo, né, tá muito bem servido, inclusive, obrigado. Mas o Ryan Lucas é um jogador muito bom, um jogador muito promissor. Mas é bom ele ir realmente para a Europa, para ganhar rodagem, e que o Flamengo faça um contrato, como tem feito nos últimos contratos com jovens jogadores, né, com joias, faça um contrato bem amarrado para no futuro o Flamengo ganhar um dinheiro aí em relação a negociações futuras, né? Então, se realmente isso acontecer, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos que o Flamengo faça realmente da melhor maneira, tanto para o jogador quanto para o Flamengo. E, galera, falando agora em relação a uma informação que chegou para mim hoje que eu fiquei preocupado.
andam, né, circulando por aí informações, e principalmente o jornalista Mauro César trouxe, que existe novamente um interesse do Zenit da Rússia em tirar o Coringa do Mengão. Olha, confesso que é uma informação que me pegou de surpresa. Para mim, eles já tinham desistido já do Gerson. O Flamengo fez bastante jogo duro nas últimas tentativas, mas não, eles ainda continuam interessados no jogador. O Flamengo informou que se chegar uma oferta irrecusável, que o Flamengo vai sentar à mesa para conversar. Porém, deixou claro que vai fazer jogo duro. E, pessoal, sinceramente, tem que fazer jogo duro por dois motivos. Primeiro, o que seria uma oferta irrecusável pelo Gerson? O Gerson, ele é um jogador com muita vitalidade. O Gerson dificilmente ele se lesiona, dificilmente ele fica ausente dos jogos do Flamengo. Então, esse conceito de oferta irrecusável tem que ser feito um balanço muito importante para entender. Porque vamos supor, se vender o Gerson por 35 milhões de euros, qual outro jogador hoje no futebol mundial a gente poderia contratar com 35 milhões de euros e que tenha esse mesmo perfil do Gerson? Outra coisa, o Gerson ele é polivalente, por isso que a gente chama de Coringa do Mengão. Ele pode jogar em várias posições. Então todos os times querem um jogador desse. É um jogador hoje que tem o que muitos clubes querem, e são poucos jogadores que têm isso. Claro que tem algumas ressalvas, a gente sabe que o Gerson tem um ponto aí de melhoria, que é em relação à finalização. Inclusive ontem, no jogo da Seleção Brasileira, ele teve uma boa oportunidade, mas ao invés de chutar, ele acabou dando passe. Mas assim, pessoal, é um jogador extremamente vital para o time do Flamengo. Se for para sair, realmente que saia para uma proposta irrecusável e que seja uma proposta que o Flamengo consiga repor à altura a saída do jogador. E vamos ser sinceros, o Zenit sempre faz jogo duro para negociar com o Flamengo. Então o Flamengo tem que fazer a mesma coisa. Não tem que facilitar para o Zenit, não. Tem que fazer jogo duro também. Não tem que liberar o jogador fácil. A gente tentou contratar o Claudinho no passado, tentou contratar esqueci agora o nome do outro jogador no passado do Zenit também, e a gente não conseguiu, o Wellington, e a gente não conseguiu contratar porque o Clube Russo fez jogo duro. Façamos o mesmo agora. Diretoria do Flamengo, atenção, não é para liberar o Gerson com facilidade para o Zenit. Sempre fazem jogo duro para a gente. Olha lá, hein, diretoria. Vamos ver direitinho aí essa questão de tirar o Gerson do Mengão. Mas por enquanto, pessoal, não tem nada, não tem negociação em andamento, e vamos torcer para que continue dessa forma aí e que o Gerson, né, continue, enfim, nos ajudando e somando bastante aí com a gente. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe bastante informações para vocês. As informações que estão em andamento eu vou atualizando aí nos próximos vídeos. Quero agradecer a você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra, por ter ficado aqui até o final do vídeo, e reforçar: se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo, e não esqueça também de deixar o like no vídeo. Beleza? Galera, tô indo nessa. Fui, saudações rubro-negras e vai para cima deles, Mengo!